Muito bem, queremos conversar hoje sobre Ruanda. Ruanda foi um dos países da África que esteve representado aqui no nosso terceiro Congresso Internacional dos Gedeões. Este congresso aconteceu no mês de novembro, nos dias 10, 11 e 12. E tivemos a alegria de ver várias nações da África aqui representadas. Da África Central, do sul da África, ali daquela região onde está a Guiné Equatorial, Camarões. E nós vimos como que em todo o continente há uma sombra, há uma nuvem escura de perversidade, de maldade, nas guerras, guerras de etnias, guerras internas, guerras. A violência está tão presente ali na história dessas nações e é sobre isso que queremos conversar hoje no nosso programa, trazendo o convidado que veio, o pastor Darius, para conversar conosco através de uma entrevista feita com ele. Junto com a Radassa, nós queremos conversar com você, trazer você até Ruanda. Radassa, houve um tempo quando você estava estudando ainda no colégio cristão e que vocês tiveram um trabalho especial de uma... Era da ONU? Como era esse trabalho? É a Mini-ONU. A Mini-ONU. Era um trabalho muito especial e que vocês, então, escolhiam nações para conversarem sobre ela. E você teria de falar sobre Ruanda, não é verdade? Sim. O que você aprendeu na escola sobre Ruanda, Radassa? Bom, na época a gente tinha que pesquisar. Sim. Então, explicando para aqueles que não sabem, a Mini-ONU é um trabalho que a gente fazia, que creio eu que ainda fazem nas escolas, que representa a ONU realmente. E no caso eu fiquei, na época, em um comitê histórico, que retratava um pouco sobre o genocídio em Ruanda. Aqueles que também não sabem, o genocídio em Ruanda, ele foi um episódio histórico muito triste que aconteceu em Ruanda, que foi a guerra entre dois grupos étnicos, os Tutsis e os Hutus, que na verdade não eram grupos distintos, eram um só, mas que foram divididos através dos belgas em dois grupos, sendo eles divididos através de suas características físicas. Então as pessoas eram divididas, se elas eram mais bonitas, mais formosas, tinham traços mais bonitos, elas entravam para um grupo, e se elas eram mais feias, se assim posso dizer, elas entravam para o outro grupo. E a gente pôde ver através da história o quanto que esse episódio foi marcante e o quanto que essa ideologia do o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, realmente conseguiu devastar uma população inteira. Nós podemos ver que isso repercute até o dia de hoje. Sim. Então, realmente algo que marcou e ficou. Nós podemos ver também quanto que na época eles conseguiram massacrar mais da metade da população em apenas 6 dias. Nós vimos que... Mais de 1 milhão de pessoas, né, Radassa? Sim, em apenas 6 dias. E essa foi uma guerra, né, que na verdade foi um golpe realizado pelo governo da época, foi um golpe de Estado e muito bem planejado, por sinal. Na época, houveram outros países envolvidos que estavam distribuindo armas. Por exemplo, o Egito já estava distribuindo armamento pesado, já tinha um tempo. E, infelizmente, o golpe aconteceu na época e os grupos foram divididos através dos belgas, eles já estavam divididos. E a maioria da população morreu, digamos, de uma forma insignificante, apenas por uma questão de orgulho, se assim posso dizer. E hoje a gente está vendo que, de certa forma, uma forma sutil, a sociedade ainda assim tem vestígios disso, até no nosso mundo contemporâneo. A gente vê o tanto que o que é bonito é o certo, o que é feio é errado, e o tanto que isso repercute até na nossa sociedade atual. Sim. Eu creio que o pastor que veio também falou um pouco disso. Falou, sim, pastor Darius. Sim, pastor Darius. E a gente vê que é algo que nunca é esquecido, tanto é que virou um marco na história
do mundo, né? E a gente pode ver o quão violento o ser humano consegue chegar se ele é direcionado e focado em alguma razão específica, mesmo ela sendo uma razão fútil, como foi na época, que, no caso, visava um pouco algo meio, se assim pode dizer, narcisismo. Narcisismo, isso. Sim. Que é a questão de purificar a população. E é algo absurdo, né? E foi também alguma coisa no nazismo, né? sim. O nazismo, da mesma forma, Queria querendo purificar. levantar uma raça pura, se existe raça pura. E a gente viu que tantos erros foram feitos, eles tiravam medida da distância dos olhos, do nariz, dos 3 terços do rosto. E uma criança que eles tomaram como modelo, depois ficaram sabendo, era um menino judeu. E eles dizendo que os judeus não eram dignos de existir, não era uma raça pura. Radassa, você falou alguma coisa muito importante sobre isso na nossa sociedade. Eu me lembro quando eu estudei ortodontia, então teve uma aula sobre isso, sobre o belo, o bonito. E eles então fizeram uma pesquisa e viram que as pessoas bonitas, quando fazem uma coisa errada, a pena sobre elas é mais leve do que quando a pessoa não é tão bonita. Uau! Ou seja, feia. Tudo recai quando a pessoa tem uma aparência mais agradável, a aparência física é mais bonita, então ela é aceita, ela é vista de uma maneira diferenciada, como se houvesse algo especial no exterior. Por isso mesmo que o Senhor disse para Samuel, quando ele foi ungir Davi como rei de Israel. O Samuel passou pelos vários irmãos de Davi e ele pensava, Eliabe era um moço bonito, alto, tinha uma boa aparência, e ele pensou, está diante do Senhor o seu ungido. E Deus disse, não olhe para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas porém Deus vê o interior. Então nós aprendemos com Ruanda, né, Radassa, uma guerra tão cruel, porque eles, em 6 dias, mataram mais 500.000 pessoas, né? Foi algo assim, terrível mesmo, e de maneira cruel, né? Eles usavam machados, usavam facões e o que eles viam na frente. Não tinha uma regra. Eram os vizinhos? Sim, eram amigos, às vezes até da própria família. Se o governo determinava, suponhamos, você é mais bonito do que seu irmão, então um vai ser Tutsi, o outro vai ser Hutu. Se estava na sua carteirinha, que era como que uma identidade da época, acabou, você estava definido. E os belgas deram mais autoridade e cargos administrativos para os Tutsis, né? Para os sim, eram mais considerados bonitos. Mais bonitos. Sim. Então, isso gerou aquele confronto tão terrível. E gerou um ar de superioridade também, que as pessoas achavam que podiam porque eram melhores. E não é verdade, né? Infelizmente. E nós vimos então como que Ruanda conseguiu passar por isso. Ruanda, no início, um só povo, uma só língua que todos falavam, e foram de repente divididos em classes, não por eles, não pelo sangue, não pela história, mas pelos homens, por um sistema. E como isso gerou tanta tristeza, mas eles conseguiram romper. Eu quero que você conheça um pouquinho de Ruanda. Vamos ver o nosso congresso, vamos voltar ao congresso agora. Você vem conosco, sabendo que você pode ter os DVDs do congresso. Se você acessar o nosso site, você pode pedir o congresso, todos os vídeos do congresso, para estudar estas 40 nações que ali estiveram. Então vamos voltar ao congresso com a Luísio, falando sobre esta nação, com um pouquinho de você conhecendo este país tão bonito,
reconstruído, e vamos também conhecer o pastor Darius, que esteve conosco no Congresso. Assista comigo esta reportagem. Vamos lá. Irmãos, agora nós iremos conhecer mais um país para podermos ouvir o seu compartilhar, e esse país é Ruanda. Oficialmente, República de Ruanda é um país sem costa marítima, localizado na região dos Grandes Lagos da África Centro-Oriental, fazendo fronteira com Uganda, Burundi, República Democrática do Congo e Tanzânia. A capital é Kigali e a população está em torno de 12 milhões de habitantes. A moeda é o franco ruandês. As línguas oficiais são língua kinyarwanda, língua inglesa e língua francesa. Vamos então assistir o vídeo da Ruanda. Rwanda, Rwanda, yeah, yeah. Rwanda, Rwanda. They said many are called, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda. Yeah. Rwanda, 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 Rwanda. Yeah. Rwanda, Rwanda. Can anybody out there hear our cries? My name is Darius Taganira. I'm from Rwanda, a country in Central East Africa. I am a Christian member of a church called Ministère International d'Evangelisation Afrique dans le Monde. I'm General Secretary at the national level in that church or denomination. And in our church, we have 22 branches in Rwanda, and in all 22 branches, Gideon prayer towers have been introduced. Kigali and Musanze, the 24 hours ministry of Gideon's was introduced in 2014. But currently, in all our denominations or in all our branches in Rwanda, we have Gideon Towers. They are working well, but since we came here in the conference, we are going to improve the way we are working. For the Gideon kids, actually, I can say they work in Kigali, Musanze, Nyagatare, and Rwempasha. Those are our branches, but they are not working properly, considering how Gideon kids should be working. And from here, we are going to intensify the way we are doing and try to conform to the Gideon kids, how they are working. My country is a country of long history, good history and bad history. Many people know about Rwanda regarding the genocide that took place in 1994. The genocide was almost destroying our country, but we thank God with the prayers, with the purpose of God on our country. We see things changing. After the genocide, people are getting reconciliation. People are living together, starting to live together as brothers and sisters, and that's very fine. Rwanda today is ranked as the most peaceful country in Africa, and in the world it comes among the best. It has
tourism attractions like mountain gorillas. It has natural forests like Nyungwe, Akagera, where you can see many animals, giraffes. There are many animals there. So about Christianity in my country there is a movement of increment in Christian ministry numbers, which are working well, but sometimes they have the shallowness in the knowledge of the Word of God. And it's a very big challenge the Christian are having. And we need the power of God, we need the way people of God can come together and try to address this. This can come with the training of the servants of God, with the training of church leaders, so that they can use the Word of God, the scriptures as they are, so that even the church members can learn from the scriptures and not going anywhere around. So briefly, that's what I can say about ministry, Gideon ministry in my country, about my country, Christianity in my country, and of course, the Gideon prayer towers are making impact because I'm, spending 24 hours, 7 before the Lord is something that is not in vain. It's something that is making an impact in our church, in churches where Gideons are operational, and I think they are going to turn things around in our country and even in our neighboring countries, because we are living in economic blocks where countries are now living together. So I think the Baptist Church of Ragwenya and Gideon Ministries in general for supporting us to be in this great conference, and God bless you. É isso aí. Você pôde ver um pouquinho desse país tão bonito. Cada nação tem sua beleza. Cada povo é especial diante de Deus. Não tem ninguém mais bonito, não tem ninguém melhor. Tem a diversidade do que Deus fez. Todos nós, todo ser humano recebeu dádiva, recebeu dons do Senhor, capacidades. Nós vamos vendo assim nas culturas, em cada povo, uma beleza tão especial. Nas crianças, nas famílias. Não existe uma raça pura, para se dizer uma raça como Hitler queria, a raça ariana. Não significa que ter o nariz afilado é mais bonito do que ter o nariz chato. Que ter o cabelo liso é mais bonito do que ter o cabelo ondulado ou crespo. Significa que há uma beleza completa em cada ser humano, dada pelo Senhor nesta imagem e semelhança que nós trazemos do nosso Deus. E é tão importante, né, Radassa, ter esse entendimento, ter esta visão das coisas, poder, desde as crianças, poderem ver as coisas bonitas em todos. É verdade. Até porque o Senhor, Ele enxerga o nosso coração. Sim. Ele sabe quem realmente nós somos lá dentro. E não fisicamente aqui fora o que a gente aparenta ser, ou o que tem ou deixa de ter. Ele realmente se importa, Ele nos enxerga pelo que nós realmente somos. Isso é algo que só o Senhor consegue ver. É interessante, na história do Brasil, tem um fato sobre o Rui Barbosa. Rui Barbosa era baixinho, cabeçudo, ele não tinha uma aparência bonita. E ele foi representar o Brasil em Haia. E então eles olharam para ele, aquele baixinho, cabeçudo, aquele carinha, e o desprezaram. E quando ele foi tomar a palavra, ele perguntou: em que língua vocês querem que eu fale? Todo mundo ficou... Uau! Então ele foi chamado Águia de Haia, exatamente porque havia tanto numa aparência para eles desprezível. E as pessoas às vezes olham o exterior e pensam que é o máximo e não se compara.
Por exemplo, há muitas pessoas que desprezam os africanos, achando que o africano não é tão inteligente, mas nós vemos, de todas as pessoas que eu conheço, nas nações que a gente tem viajado, as pessoas que falam mais idiomas são os africanos. Sim. Os africanos. Eles têm uma cultura muito rica. Eu me lembro que na África do Sul, eles tinham 10 idiomas oficiais. Claro, a língua que eles mais usavam, assim, fora os seus dialetos, era o inglês. Mas eles sabiam ler, escrever, falar como se fosse a língua normal deles, do dia a dia. Era o inglês, é o africâner, é o Zulu, e tantos o outros. Xhosa. Tem língua que a gente não consegue nem imitar. Mas, sim, mas é impressionante. Eles têm uma facilidade de aprendizagem muito rápida. Isso é tão importante a gente perceber, respeitar e amar. Com Ruanda nós aprendemos isto. E é algo muito lindo que eu ouvi na fala do pastor Darius. Foi exatamente quando se buscou o perdão para reconstruir a nação. Imagina os corações, a amargura, a tristeza de crianças que viram seus pais massacrados, que tiveram de fugir espavoridos para dentro de uma floresta, dos jovens que sobraram, das pessoas que perderam seus familiares de uma maneira tão cruel. E depois, para reconstruir a nação, eles foram convocados a perdoar. Não havia outro modo de reconstruir a nação a não ser através do perdão. Senão carregariam para sempre aquela mágoa, não é, Radassa? Manteriam para sempre aquela barreira entre as gerações e entre as duas etnias que foram forjadas, não é? Pelo governo. Então, o perdão, como ele quebra, né? Como é importante haver o perdão, para que o Senhor possa fluir, para que a nação possa ser reconquistada. Eu me lembro também na história da África do Sul, com Mandela, quando ele, depois de 27 anos na prisão, quando ele assume o governo, então ele se reúne com os seus ministros, com os seus assessores, e eles vão conversar sobre o que vão fazer com a África do Sul, com os brancos, porque Angola mandou todo mundo embora, todos os brancos, os portugueses, foram forçados em 24 horas a deixar o país. Moçambique fez a mesma coisa. E África do Sul, houve o apartheid, houve a guerra, houve o conflito entre brancos e negros. E uns disseram para Mandela, vamos prendê-los, como o senhor ficou preso 27 anos, que eles sejam presos também. Outros disseram, vamos matá-los. Outros, não, vamos mandá-los embora, como as outras nações. Depois que todos falaram, o Mandela perguntaram para ele, o que o senhor diz, presidente? O que nós vamos fazer? Ele disse, nós vamos perdoá-los. E um fato interessante é que hoje, se a gente for olhar no contexto geral de África, a África do Sul é o país mais desenvolvido. Sim. Onde houve essa reconciliação, Sim. Foi onde o país mais se desenvolveu, conseguiu crescer, justamente por quê? Porque houve um trabalho em equipe, em comunhão. E de durante reconciliação. esses anos, né? exatamente. E hoje eles já aceitam, você vê que eles são amigos, a nova geração, né? Elas já estão andando juntas, em conjunto, não tem muito... Ainda assim existe essa diferenciação um pouco dos grupos, porque foram anos de luta, de guerra, de sofrimento, mas hoje eles já conseguem andar, a nova geração pelo menos, elas já conseguem andar em conjunto, sem muito dessa diferenciação, né? Respeitando, amando e vivendo em comunhão. É muito importante. Sim. Nós vemos aqui que os princípios das Escrituras, os princípios básicos que o Senhor nos traz, o que Jesus nos ensinou, é a resposta para a humanidade. É a resposta para cada pessoa individualmente. É a resposta para a família, é a resposta para a nação. O amor e o perdão. Ruanda nos ensina isto. Eu fiquei muito tocada com o que o pastor Darius contou
no Congresso, quando ele falou do genocídio, quando ele falou a respeito do perdão. Aqueles assassinos que saíram da prisão, eles seriam massacrados, eles seriam odiados. A guerra continuaria por décadas e continuaria por gerações, mas precisava encerrar ali. A nação precisava de enxergar que havia algo mais importante do que o orgulho, a vaidade, o ódio, que seria exatamente o perdão e o caminhar juntos. Isso é então quer dizer muito que lindo. O presidente ele libertou as pessoas Sim. e ele ainda exigiu perdão. Uau! É. Então ele disse que aquelas pessoas que sairiam iriam retomar tendo uma nova vida. Eles receberiam o perdão das famílias que foram dizimadas. Porque a violência, o que vinha, era algo assim, é inimaginável. A selvageria, parece que o diabo toma conta das pessoas e fazem coisas assim terríveis. Porque se fosse apenas matar a pessoa, deu um tiro, mas era algo assim muito terrível. E houve então o perdão, um pedido de perdão vindo do governo para haver a reconstrução. E o país está tão lindo. O vídeo que nós passamos da nação, Sim. ele já está ultrapassado, porque já tem mais coisas novas que estão surgindo em Ruanda dia após dia. O país se unindo, as pessoas se amando, quebrando as barreiras e caminhando juntos. E essa é a solução para todas as nações. Essa é a solução para todas as pessoas, para cada família. Quando há briga, quando há confusão e até mesmo, né, Radassa, quando a pessoa tem a sua autoestima baixa ou quando está em depressão, quando ela vê o outro e ela vê que ela pode ajudar, que ela pode fazer, que ela pode perdoar, que ela pode caminhar junto, que ela pode fazer algo, se dar. Em se dar, então há a construção de coisas tão lindas, né? Com certeza. E é interessante ver que eles têm sido um exemplo para o resto da África. Como você disse, Angola, Moçambique. Moçambique também, ela mandou embora os mandou portugueses. embora, mas agora recentemente o atual presidente, ele, não sei se ainda é ele, porque vai ter eleição agora, então não sei como que tá. Mas, se não me engano, ainda é ele pediu para todos os brancos e os familiares daqueles que foram expulsos para estarem voltando, que eles vão estar restituindo tudo que foi levado deles. Olha então, todo o material que foi deixado, por exemplo, lá era um país riquíssimo na agricultura, em Moçambique. Quando eles foram embora e deixaram o país, veio a pobreza, porque apenas os brancos sabiam mexer com plantar, colher e sabiam mexer com os tratores, por exemplo. Então, eles tiveram que sair em 24 horas, levando uma família inteira, levando apenas uma mala de roupa. E hoje o que o governo disse é que eles podem voltar, que eles querem que eles voltem para ensinar as pessoas que estão vivendo lá e que ele vai dar toda a terra que foi roubada deles, no caso foi tirada, todo o material, maquinário, que eles vão estar reconstruindo tudo para eles e restituindo tudo que foi tirado. Olha que lindo. Então, é algo que tem espalhado, a reconstrução e reconciliação é algo que realmente move a todos. Pode ser difícil, aparentemente, no começo, mas depois a gente vê igual a África do Sul, que é isso que faz com que o país e uma nação ela consiga crescer e se desenvolver, só com o amor e o perdão, mais nada. Que coisa tão tremenda, não é? Como nós vemos assim, a nível de nação, nós podemos ver Deus. O que Deus ensina para o homem, o que Deus planejou para o homem, amor. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se tivéssemos amor uns pelos outros. Amor fala de respeito, amor fala de se dar, amor fala de aceitar, amor fala de perdoar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.